Partido Socialista Não Marxista, no dia seguinte da proclamação da República. Ele veio para o Paraná, é sergipano, e aqui em Curitiba ele fundou o Liceu Curitibano, Colégio Estadual do Paraná hoje, foi fundado pelo meu bisavô. Esse Liceu Curitibano me causou uma surpresa enorme na vida. Eu visitei o Sergipe, fui para Aracaju. De repente, eu vejo lá no centro de Aracaju um prédio. E o nome do prédio, Liceu Sergipano. Mas isso aqui parece que eu estou em Curitiba. Quando o meu bisavô veio para cá, ele trouxe um projeto, que era um projeto francês que tinha sido usado lá no Sergipe, e fez aqui o Liceu Curitibano, que é hoje a Secretaria de Cultura ali no centro. É exatamente o mesmo prédio. E o meu bisavô foi secretário de Saúde e secretário de Educação no Paraná. Veio do Sergipe com Zacarias Góes de Vasconcelos, que foi um dos presidentes da província do Paraná. Mas era um sujeito dedicado a uma política essencialmente popular. O avô dele foi o lugar-tenente do Frei Caneca, Nossa, na Confederação do Equador. uau, Tentou que fazer história. uma revolução separatista no Brasil para espantar os portugueses e os brasileiros dominarem o país. Nossa, que história. Eu também tenho uma história assim, tenho uma veia política assim que meu avô, ele foi o primeiro morador da cidade de Nova Esperança. Conhece Nova Esperança? Do tempo que era Capelinha. Quem deu o nome da cidade Capelinha foi meus avós. Então, o primeiro neném que nasceu lá nessa cidade foi o meu irmão, né? E minha avó, Dona Benedita, ela mandava e fazia todas essas questões lá. E eu me sinto orgulhosa por isso. Eu imagino que o senhor também deve se sentir orgulhoso com Eu isso. sou um curitibano, eu nasci em Curitiba. A minha mãe era filha de ingleses e de índios brasileiros. Uau! Abreu Weigand. É bem brasileiro, Depois então. casou com um alemão em Guarapuava, Kainert. Então ela ficou Lucy Kainert. E o pai dela de uma família de origem portuguesa, Requião. Requião é uma cidade de Portugal, chama-se Requião Vila Nova de Famalicão. Nós Uau! levamos o nome. Mas eu sou descendente de índio, de negro e de europeu. Ah, que mistura boa. Brasileiro é assim miscigenado, né? Então isso é bem brasileiro, né? Da gema. Da gema. Então veja que assim como o doutor tem essa veia política que veio já na sua família, e ontem nós tivemos num evento lá onde o Maurício, seu filho, né, Requião Filho, aí, se filiou ao PDT e vai colocar seu nome à disposição para o governo do estado do Paraná. Eu fiquei imaginando ontem como que o senhor devia estar se sentindo com esse filho. Ele deve te dar muito orgulho, né? Sim, segue um caminho de seriedade, de firmeza. Não entra em negociatas, em conchavos. É o que interessa na política. É como ele disse ontem, a política verdadeira é a política do povo, não é a política das cúpulas, dos acertos entre grupos econômicos e partidários. Ele tenta fazer esta política que eu segui, seguindo os meus antepassados, uma política essencialmente popular. Sim, eu gostei muito do discurso dele. Eu achei assim que aquele discurso ele não serve só para a esquerda ou para o centro, ele serve para o povo. E eu realmente fiquei muito feliz com o discurso dele, que ele não falou lá para a esquerda, ele falou para o povo, ele falou para a gente. Eu sou de direita, eu estava lá acompanhando, e eu falei, nossa, esse Você é de discurso... direita por quê? Eu sou de direita por causa dos valores conservadores. Valores Deus, pátria, família, essas coisas assim, sou tradicional. Mas não, na verdade a direita hoje no mundo, Naná, é o egoísmo e o individualismo. A direita é o respeito absoluto ao dinheiro e marginalização total das pessoas. Eu diria que a esquerda é o Papa Francisco, que fala com as pessoas e transformou o seu período no papado num período de influência para a paz, para a solidariedade e para o amor. Direita é o egoísmo. Né? Eu acho que você se diz de direita, mas não me parece ser. Senão você não teria me convidado para vir aqui. Não, eu lhe convidei para vir aqui porque eu tenho respeito pela sua carreira política, pelo que você fez pelo Paraná. Entendeu? Mas eu não sou de direita. Sim. Agora, o que é também? Você não pode também imaginar a direita, essa polarização do Exatamente o Brasil que é eu uma ia tolice perguntar. total. Eu ia lhe falar exatamente sobre isso, né? Sobre o discurso do Requião ontem, que a direita deveria ter ouvido também. Né? A questão
eu não acho que a direita seja essa questão. O povo simples, que se diz de direita, que entende que ser de direita é você cuidar da sua família, você ter um trabalho honesto, você ajudar as pessoas que estão em vulnerabilidade. Isso, para mim, é ser de direita. Então, a visão de direita do povo. Eu acho que deve ter, dentro desse meio político, dos grandes políticos, essa ideia de separar a direita da esquerda por viés ideológicos. Mas é uma... Que é uma bobagem, eu acho. É uma ilusão total. Direita é respeitar o capital mais que as pessoas. É respeitar o dinheiro e não valorizar as pessoas que devem ser objeto de amor, de solidariedade e que são os agentes verdadeiros da história. Por exemplo, direita é quem levanta a taxa de juros no Brasil para beneficiar os bancos e provocar um processo inflacionário que faz com que as pessoas tenham dificuldade de ir num supermercado, que os preços estão um verdadeiro horror. De direita era o Campos Neto no Banco Central, nomeado pelo Bolsonaro. Sim. Mas é a mesma coisa com o atual presidente do Banco Central, Galípolo, nomeado pelo Lula. Então, direita é essa política econômica que esquece que as pessoas existem, que têm direitos, que devem ser respeitadas, precisam de emprego, de salário, de saúde, de educação. Isso é a direita verdadeira. Sim. O resto é a solidariedade. O Papa, por exemplo, era um quadro de esquerda. Qual é a minha posição? Eu, por exemplo, eu fui seminarista. Sim. Eu estudei teologia na Católica, mas a minha política é voltada fundamentalmente para a igualdade social, justiça e para os mais pobres. Sim. Senão, para que fazer política? Para quê? A vida é extremamente curta. Eu, por exemplo, eu tenho 84 anos. Só vou viver mais 40, depois tenho que me aposentar, viver 40 trabalhando. Então, o problema é esse, você tem que dar um sentido às coisas. Sim. E a direita pensa só no enriquecimento e no dinheiro. A direita clássica. E isso não leva a nada, rigorosamente a nada. O Papa Francisco, para mim, é o símbolo da esquerda no mundo hoje. Morreu. Então, na tua visão, a esquerda... ela trabalha mais com o social, pensa mais nas pessoas. Com solidariedade e pessoas. Solidariedade e pessoas. E os outros pensam só em enriquecimento, dinheiro e capital. O capital vale mais que as pessoas. Se veja, hoje eles sobem o juro, vamos acabar com a inflação subindo o juro. Ganham os bancos, ganham os grandes investidores e o povo se ferra. Não tem sentido, eles esquecem que o povo existe, que tem necessidades e tem direitos. E eu entrei na política por isso. Eu entrei na política por esta visão cristã do processo. Sim. Garantir a igualdade, garantir a oportunidade. Você veja o governo que eu fiz. Fui governador 3 vezes. Sim, eu acompanhei. É o governo do leite das crianças. Era o governo fraterna. da energia elétrica gratuita para os mais pobres. É o governo da diminuição dos impostos sobre os alimentos naquele momento da crise que o mundo passou. Era o governo da formação continuada dos professores, era o governo da melhor escola do Brasil, sem tapeação, sem enganação. Foi um governo voltado para as pessoas, construindo casas. Era o governo que apoiava os pequenos agricultores que produzem um alimento que vai para a nossa mesa. Sem esquecer dos grandes agricultores que produzem grãos, garantem reserva econômica para o Brasil nas trocas internacionais. Mas era um governo fundamentalmente voltado para isso. E o resultado foi isso. Eu sou o único governador do Brasil que não recebe aposentadoria de governador. Parabéns. Os meus vices, não é parabéns, eu teria direito a isso. Eu sei que o senhor tem direito, mas o senhor abdicou disso, né, por causa de uma moral. Mas os meus vices, o Pessutti e o Mário Pereira, recebem. Eles foram meus vices, não foram sequer governadores do Estado. O Beto Richa recebe. A mãe dele, Arlete, que era esposa do velho Richa, recebe. O Paulo Pimentel recebe. O Roberto Requião não. Porque eu nunca tolerei esse tipo de abuso. E me parecia um abuso. Não no meu caso. Porque eu larguei tudo que fazia para governar o Paraná e me dedicar às pessoas, à administração e à política. Mas os outros não. Eu fui governador 3 vezes. Eu não tenho aposentadoria. O Requião foi governador 3 vezes. Deve ser um milionário esse tal do Requião. Eu tenho uma aposentadoria do INSS. Eu ganho R$ 3.800 por mês. E os outros todos têm salários milionários, todos no Brasil. Agora, por que eu não recebo se eu tenho direito?
porque o tipo de política que eu fiz não agrada aos donos do Brasil. Eles não toleram uma política voltada para as pessoas. E isso acontece a cada momento. Você veja, hoje o presidente dos Estados Unidos é maluco. Eu conheço ele pessoalmente. Posso dizer a você até que ele é meu amigo pessoal. Eu visitei os Estados Unidos uma vez para fazer uma palestra. O sindicato dos bancos me convidou em Nova York. E eu fiz uma palestra lá para um grupo enorme de empresários americanos. Eles gostam de apanhar, porque eu queria fazer a crítica da política econômica que eles fazem. Eu fiz a palestra. Quando terminou a palestra, o Ciro Batelli era um brasileiro que era o gerente geral do César Park, que é um cassino que fica em Atlantic City. Me convidou para conhecer o cassino. Eram 3 feriados, não tinha nem passagem. Eu fui. E quando eu estava lá, me telefonaram. Não, aqui o Trump, nós queríamos convidá-lo para conhecer o Trump Tower. Trump Tower é o cassino do Trump. Ele não era presidente, nem estava na política pesadamente. Eu fui. Chego no cassino do Trump, me levam no 3º andar lá. 3º andar onde filmaram aquele filme do Robert Redford, A Proposta Indecente. Uma suíte maravilhosa, uns 500 metros quadrados, uma mesa de bilhar no centro. E, de repente, os caras me dizem, aguarde, governador. O elevador está subindo. Sobe o elevador, me saem 5 ou 6 meninas lindíssimas. E eles disseram, o senhor está sozinho aqui, escolha a sua companhia. Daí eu percebi o que era. Eles queriam me envolver. No fundo, eles queriam trazer o jogo para o Brasil e queriam um governador que apoiasse. E eu imediatamente disse para ele, não. O senhor é nosso hóspede, nós mandamos buscar sua bagagem no César Park. Mandem de volta, eu volto para o César Park, mas eu não fico com vocês, não. E não tem essa história de meninas e de aposento aqui. O meu jogo não é esse. Voltei para o César Park. 3 dias depois, bate o telefone. Era o Trump. Ele me diz o seguinte, olha, governador, eu quero pedir desculpas pelo que aconteceu, não era a minha intenção e tal, mas eu queria lhe convidar, então, se o senhor aceitaria assistir uma luta de boxe comigo. Diz, que luta de boxe? Não, é um estádio que eu tenho aqui e vai ter o Mike Tyson e o Holyfield, vão lutar essa noite. Disse, eu vou com você. Ai, que legal. Fui com ele. Cheguei lá, aquela famosa luta em que o Mike Tyson comeu a orelha do Holyfield. Uau. Deu uma mordida na orelha. E eu fui com ele lá. Mas o que eles queriam de mim era acesso ao Brasil, para cassinos e jogadas. Então eu conheci o Trump lá. E nessa luta estava eu, o Trump, o Fábio Campana, que era um jornalista aqui do Paraná, e 2 negros que eram amigos dele. O Trump não é nem racista, ele usa o racismo porque as pesquisas dizem que o americano acha que os negros estão tomando os empregos. Ele é um malandro que se utiliza de pesquisa para sucesso econômico. É um doido. Mas o que ele faz hoje é exatamente o contrário do que o Brasil está fazendo. Ele está tentando passar por cima do domínio absoluto do capital financeiro, que vive de juros, que não produz um emprego, que não faz o botão de uma roupa, a peça de uma máquina, e vive de juros, e quer que os Estados Unidos volte a produzir nas fábricas, dando emprego e salário para a população. Por que isso acontece? Porque lá atrás, a China pagava muito mal os trabalhadores, estava num processo de desenvolvimento muito lento. Eles foram para a China. Por que eles foram? Para ajudar a China? Não, para produzir pagando mal a mão de obra e ganhar lucros imensos. E os chineses foram espertos. Eles foram se apropriando da tecnologia. Em determinado momento, a China tinha 350 mil estudantes nos Estados Unidos, nas universidades, aprendendo tecnologia e tudo. E, de repente, a China, com conhecimento tecnológico e tudo, ganha o mercado mundial. Ganhou. E o Trump está doido. Ele quer de volta nos Estados Unidos. Ele quer que as empresas voltem para o território americano. Nós estamos fazendo o contrário aqui. Nós estamos entregando o Brasil. Você veja aqui no Paraná. Eu vejo. A BID... Copel vendida. A Sanepar sendo vendida. O pedágio. A primeira licitação do pedágio foi vencida por uma empresa nas Ilhas Caimã. Um paraíso fiscal sem imposto de dinheiro roubado do Brasil e do mundo inteiro. Estão vendendo o Porto de Paranaguá. Agora é o Rato que está fazendo isso? Junto com o Lula. O Lula fez a licitação das estradas junto com o Rato. O Porto é federal
e tem uma concessão para o Estado. A privatização que fizeram agora, entregaram o Porto de Grãos para a Cargill. A Cargill é uma empresa americana de 2 famílias, de capital fechado. E a Cargill vai fazer o quê do Porto? Vai facilitar o acesso das empresas paranaenses ao Porto de Paranaguá? Não. Ela vai fazer os seus negócios. Quando eu assumi o governo pela primeira vez, eu vi que o Porto estava dominado por grupos econômicos. Sim. Eu tomei aquilo tudo, ocupei os silos e abri para o Paraná. Qualquer produtor que quisesse exportar tinha um espaço no silo e nas plataformas de embarque. Eles estão fechando tudo isso e dizem que isso é progresso, Naná. Isso é direita. Isso é direita. No futuro, o que vai acontecer com os nossos filhos e os nossos netos? Não vão ter emprego, não vão ter mais nada? Vale só o capital financeiro explorando o trabalho miserável? Então, diminuindo as garantias do trabalho. O Temer acabou com a CLT. Cá entre nós. Eu já fui advogado trabalhista na minha vida. Tinha algumas coisas na CLT que estavam mal colocadas. Tinham que mudar. Mas eles não mudaram para melhor, eles acabaram com os direitos das pessoas. O cara trabalha a vida inteira, não tem direito à saúde, não tem educação para os seus filhos. É uma loucura o que está acontecendo. Isto, Naná, é direita. A direita é isso. É a submissão dos interesses do povo aos interesses dos ricos e do capital. Puxa vida. Então, continuando essa fala de direita e esquerda, doutor Requião, hoje, né? O senhor fala. Resumindo, esquerda é o Papa Francisco. Hoje, a visão que o povo tem de direita e esquerda. Povo, estou falando de povo, não de político, tá? Bom, a questão da ideologia, ideologias tipo a classe LGBT, por exemplo. Ontem eu estava lá e eu vi uma moça falando boa noite a todos, todas e todes, né? Essa inclusão da linguagem LGBT, né? Isso daí. Qual é a minha opinião? Eu quero a sua opinião sobre isso. É uma tolice isso. Agora, a disfunção sexual existe desde que o mundo é mundo. Por exemplo, as tribos indígenas norte-americanas, quando tinham um homossexual, eles consideravam o homossexual um xamã, um oráculo. Era respeitado mais que todos os outros da tribo. Porque surge do ponto de vista genético. Sim. Não é culpa do cara. Então tem direito. É a resposta que o Papa Francisco deu. Disseram se é a favor ou contra. Ele não disse nada. Ele convidou os caras a fazer um lanche no Vaticano. Ele mostrou, eles têm que ser respeitados. Agora, não é para glorificar. Orgulho gay. Não, tem que ser orgulho de ser gente, de ser decente. Sim, exatamente. De ser solidário com os outros. Então, provavelmente, o senhor não concorda que esse tipo de inclusão de gênero tenha sido ensinado dessa maneira ideológica dentro das escolas de primeiro grau? Alguns erros profundos. Mas tem que ser respeitados. Sim, eu acho que tem que ensinar o respeito à pessoa, ao ser humano. Agora, dar oportunidades a mais, cotas, só porque a pessoa tem um gênero sexual que não é igual, o senhor concorda com isso? Eu, como governador, foi quem criou as cotas no Brasil. Cotas do que eu criei? De negros e indígenas. Por quê? Eu não acho que a cota seja uma coisa para ser permanente, mas é a arrancada. A segregação dos negros, dos moranos, e eu tenho essa origem nessas raças também, eu sei o que é isso, é um absurdo. Não tem acesso econômico, não tem participação no ensino, com dificuldade de entrar nas universidades, mas dá a largada. Então, se você cria uma cota numa universidade, você pega um cara pobre que não frequentou boas escolas e dá a ele a oportunidade de entrar na escola. Mas daí, se ele vai fazer um concurso de juiz, não tem cota. Ele já teve a oportunidade da formação. Mas a cota é arrancada, é o inicial nesse processo. Ela não pode ser permanente. E o ideal seria uma mudança da sociedade que desse tantas oportunidades para as pessoas que ninguém precisasse de cota mais. Todo mundo teria o mesmo ensino, teria a mesma oportunidade de trabalho, de salário e tudo mais. Então, me irrita um pouco essa coisa de cotas e tudo mais, da forma com que é colocada. Então, é por isso, tipo a esquerda, quem são os partidos de esquerdas? É o PSOL, o PT, o PV, o PDT. Você acha que são de esquerda? Eu não acho, não. Não acho que sejam de esquerda, não. Eu vou te dar um exemplo disso. Diga. Eu tenho 84 anos. Sim. Eu lembro ainda com clareza que eu era
aluno do Colégio Estadual do Paraná. Se a gente saísse da aula na calçada e visse um rapaz lá e dissesse: ô, viadinho, vem aqui, ele sacava o canivete e vinha para cima da gente. Sim. Porque era um horror total. Hoje, se você disser isso, ele dá uma gargalhada e vai embora, porque a sociedade evoluiu de uma forma tal que ele não se incomoda, mas evoluiu. Ele vai ser respeitado e não vai dar bola para isso. Então, isso tem que crescer do ponto de vista civilizatório, não de imposição. Sim. E nem da supervalorização. Sim. Por exemplo, eu acho que o pessoal fala em casamento gay. Sim. Casamento gay não é casamento. Agora, por que Não existe uma lei, por né? que duas pessoas, dois homens ou duas mulheres, não podem se associar na vida? Podem. Podem. É uma sociedade, querem viver junto, tudo bem. Então é isso, mas tem que acabar com a sacralização disso. Exatamente, porque hoje nas Esse escolas... identitarismo é uma perda de tempo. E o identitarismo, Naná, você vai se espantar agora, é uma proposta da direita internacional para deixar as pessoas longe da discussão econômica, da exploração do capital sobre o trabalho e tudo mais. Então a luta das mulheres agora é uma cota para LGBT, mas não é oportunidade de estudar, de ter acesso à saúde, educação e tudo mais. Isso é um erro. Agora, é claro que todas as pessoas têm que ser respeitadas. Vamos na linha do Francisco. Se Deus os criou assim, não somos nós que vamos divergir disso. São pessoas que têm que ser respeitadas, existem, são filhos de Deus, como eu e você. Isso. Eu concordo com o senhor. Eu gostava muito do Clodovil, né? Genial, né? Genial Clodovil. Ele dizia que a sexualidade da pessoa é que nem uma roupa íntima. Ninguém precisa ficar esfregando a cara de ninguém, né? Todo mundo, cada um que cuide da sua vida. Eu concordo com isso também. Eu vi ontem na internet. Perguntaram para um cara: você tem orgulho de ser negro? Ele olhou os caras e disse assim: vocês têm orgulho de ter orelha? Eu tenho orelha. E eu sou negro. É uma característica da minha formação biológica. Sim. Eu não tenho orgulho, nem deixo de ter orgulho de ter orelha ou de ser negro. Eu sou negro. Agora, eu tenho que ser respeitado como eu sou, independente da cor que eu tenha, ou de ter orelha ou não ter orelha. São coisas naturais. Agora, transformam isso numa guerra. Sim. É uma guerra para não se discutir economia, exploração do trabalho, fim da aposentadoria. Eu, no governo do Estado, eu criei o salário mínimo mais alto do Brasil. Você sabe como é que isso funcionou? Eu cortei os impostos das grandes empresas e aumentei o salário mínimo. Então eles não podiam nem dizer que estavam quebrando porque o salário subia. Agora, o salário mínimo mais alto do Brasil deu a possibilidade do pessoal mais pobre gastar mais, comprar mais comida. Então a economia girou e funcionou. Foi genial isso. Sim. Foi genial. E dei energia de graça para os mais pobres. Dizia, não, é energia de graça para os mais pobres, os outros é que estão pagando isso. Não. Porque não tendo energia de graça, o pobre não tinha um aquecedor em casa, não tinha uma lâmpada para uma criança fazer a lição da escola, e sem o aquecedor, sem o banho quente, ele acabava ficando doente. E o Estado ia gastar mais na previdência de saúde, ia gastar mais no hospital. Então a gente tem que respeitar as pessoas, considerar as pessoas como seres humanos com direitos e deveres também. Então essa história do identitarismo eu acho uma tolice, mas eu acho que essa história da rejeição a uma pessoa que nasceu assim, por uma definição genética, biológica de Deus, não tem nenhum cabimento, tem que ser respeitada como qualquer outra. Como qualquer outra. Isso é cristão, né? Quem é cristão respeita todo mundo, não tem essa de julgar. Então, doutora, duas coisas que eu queria conversar com o senhor. O senhor estava, então, no MDB. Sim. Né? E daí o senhor saiu e eu não só estava no MDB, eu fundei o PMDB do Paraná. Olha, PMDB. Eu era o filiado número 1 do PMDB. Meu pai era do PMDB quando era vivo. Eu fundei, junto com alguns outros companheiros. Andei o estado inteiro, criei os diretórios, tudo. Mas o PMDB virou um banco de negócio.
Eles não estão lá para defender o povo mais. Eles estão fazendo negócio. Eu acho que todos os partidos têm esse viés de dinheiro, está falando muito alto até dos partidos, desde quando... O dinheiro e as ambições pessoais. As ambições pessoais. Acho que não tem mais um político assim, sabe? Eu vejo que o senhor não é o partido que te faz. Eu vejo que o senhor é o único político que é autêntico aqui. Quem é o Requião? É o Requião. Não tem como... Tenho uma formação, É. fui estudante do seminário, estudei na Católica, está aí na Federal também, fiz um curso de teologia, mas eu não sou um religioso fanático, não. Eu acho que a coisa não é assim. A gente tem que entender as religiões. Religião quer dizer religar. Ligar os princípios de Deus e bíblicos à população, religare. Sim. Na nossa igreja católica, eu explicava para o pessoal agora, católico quer dizer universal. Tem a Igreja Universal do Reino de Deus, que é evangélica, e tem a Igreja Católica. A Igreja Universal do Reino de Deus é a Igreja Católica do Reino de Deus, na forma grega. Ah, legal. Doutor Requião, eu vejo que depois o senhor disputou aí uma eleição aí, saiu, né, do seu partido, entrou no PT. Eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco suas experiências no PT. Como foi? Foi uma coisa boa ou ruim? Eu acho que não fiz errado. Não fiz errado, que eu achava que estava indo muito mal. Eu conheço bem o Bolsonaro. Bolsonaro é milico, eu fui milico, fiz CPUR e tudo mais, conheci ele lá em Brasília. E o Guedes é o liberal. O liberal que está sendo negado no mundo, até pelo Trump nos Estados Unidos agora. Então, eu achei que ia ser um desastre aquela eleição do Bolsonaro. E entrei para evitar que o liberalismo econômico, que é o amor ao dinheiro e o desprezo às pessoas, comandasse o Brasil. Mas eu vejo que, no fim de tudo, eu estou frustrado, porque a política econômica do Haddad e do Lula é a mesma política econômica do Bolsonaro e do Guedes. Eles estão valorizando o dinheiro e o capital. Por que o Lula não devolveu o direito do trabalho quando a CLT foi liquidada de uma forma total? Por que não? Mas não, né? Eles estão mantendo isso tudo. Por que o Lula não retomou, por exemplo, a Vale do Rio Doce, de minérios? Por que mantém a Petrobras na mão dos estrangeiros? Você sabe que a Petrobras hoje tem 64% das ações na mão de grupos privados? Grupos privados, 47% no banco, em Nova York, nos bancos americanos. E praticamente, mesmo os que compram dentro do Brasil, parece que são estrangeiros também. Então, o petróleo hoje, Naná, extraído num poço, refinado numa usina brasileira, tem um custo de produção, tanto para o diesel quanto para a gasolina, de mais ou menos R$1 ou um pouco menos. Sim. Você vai na bomba, custa R$7. Sim. De repente dizem, não, o Lula vai baixar 16 centavos. O que é isso? Se ele custa um, como é que está? Eu pus gasolina num carro que eu vim aqui, agora R$400 um tanque de gasolina. Gasolina aditivada. É um verdadeiro horror, isso não podia custar assim. Então, o jogo do governo, do Lula, é de direita, como era do Bolsonaro. Direita é isso. Desprezo pelas pessoas. E por que está custando isso tudo? Por causa do lucro dos acionistas. E é isso que a gente teria que evitar. E o Lula não toma providência nenhuma. A Eletrobras foi vendida de uma forma absurda pelo Bolsonaro. Por que o Lula não retomou a Eletrobras? Eu entrei com uma ação popular para devolver ao governo o controle da empresa. Sim. O governo entrou em juízo pedindo para arquivar minha ação. Fez o jogo da manutenção. O sistema ali continuando firme. Continua a mesma coisa, continua na mão do interesse do capital. E não do interesse do Brasil. Você acha que tem cabimento o petróleo custar R$1 e a gente pagar 6, 7 na bomba? Não tem. Não tem nenhum cabimento. Agora, veja o lucro da Petrobras. É a empresa que mais distribui dividendo no mundo. Quando ela é nossa. E tem outras coisas. Tem muitas coisas. Vou te colocar uma questão aqui difícil do povo entender. Quando saiu o pré-sal, uma lei que foi votada no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara,
teve uma emenda do Pedro Simão. Ele dizia o seguinte: os royalties é a licença que alguém paga para explorar o petróleo no Brasil. Sim. É pago ao Estado. Os royalties não podem ser considerados custo de produção. E está escrito na lei. Você sabe que a Agência Nacional não cumpre e eles consideram custo de produção o pagamento do imposto que eles pagam para explorar? Então, estamos sendo roubados, não faz nada. Eu já comuniquei isso ao Lula, à Gleisi Hoffmann, aos deputados da direita e da esquerda. Ninguém faz nada. Nós estamos sendo roubados abertamente e ninguém faz nada. Alguém deve estar ganhando com isso, né? Alguém do próprio governo. Os acionistas ganhando um horror. E o silêncio do Estado deve custar alguma coisa também. Deve custar alguma coisa, é isso que eu estou falando. Em relação, falando de governo federal agora, nesse rombo do INSS aí, que foi descoberto aí, o senhor acha que isso aí vai muito longe ainda? Eu gostaria que tivesse uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, junto com a Polícia Federal trabalhando também. Porque eu vou dizer a você que eu já fui vítima do INSS. Eu contribuí na minha vida com 10 salários mínimos. E quando eu cheguei numa idade que podia me aposentar, tinham roubado os meus dados todos. Eu reclamei e disse: contrate um advogado. Eles mandaram contratar um advogado. O advogado queria ficar com os meus haveres. Eu não contratei advogado. Eu fiz uma denúncia no Ministério Público, na polícia, demitiram 2 ou 3 caras do INSS. E eu nunca mais recebi, tanto que minha aposentadoria hoje é R$ 3.800 por mês. Depois de ter sido governador 3 vezes, senador 2 vezes, presidente do Parlamento Europeu de 45 países. Isso desapareceu das minhas mãos e da minha possibilidade. Então, o problema, é claro que pode ter havido um cara do Bolsonaro, do Temer ou mesmo do Lula, nomeado em comissão, que tenha metido a mão. Mas ele só poderia meter a mão se a corrupção estivesse encalacrada na instituição. Uma pessoa sozinha não podia fazer o que fizeram. Muita gente, a estrutura. Isso só podia. Vem desde antes do governo Bolsonaro. Isso só podia ser destruído com uma CPI, um jogo aberto, todo mundo saber o que acontece. Eu acho que o Alcolumbre vai ser obrigado a instaurar essa CPI. Deviam instalar. A CPI não leva a nada, leva a investigação, a publicidade. É como a Lava Jato. A Lava Jato e evita os acordos judiciais. Como aqui o Traiano, né? Que ganhou comissão, fez o diabo na CBI, fez um acordo com o Ministério Público para não ser processado. Vê se tem cabimento. E continua presidente da Assembleia. E hoje é presidente da Comissão de Justiça. E nem quem o denunciou também está quietinho, porque será? Não estão quietinhos. Mas eles vão a juízo. E o juiz não responde. Pelo que dá a entender foi o Renato Freitas denunciou e também o Ricardo Arruda também deu. Tanto um quanto o outro não se vê mais falar desse assunto, do Traiano. E virou presidente de uma comissão na Assembleia. Então é sobre isso. É uma coisa simplesmente é um emaranhado, né, de transparência absoluta. Essa gente tinha que ser punida. Eu também concordo. O pessoal diz anistia para o pessoal do 8 de 1. Eu sou contra a anistia. Mas eu acho que as penas do povão são grandes demais. Porque aquele pessoal que foi para lá, se não fosse o Bolsonaro, se fosse o Lula, que resolvesse, através de alguns contactos, regimentar pessoas para ir passear em Brasília, com direito a uma viagem, almoço e estadia, enchia do mesmo jeito. É claro que, no fim, houve uns porras loucas. Mas daí também é aquela reação tribal. O pessoal mais pobre é revoltado com o mundo, porque ele não tem chance. Se de repente tem chance, eles começam a quebrar tudo. É o vandalismo, e não é ideológico isso, é um troço que tem dentro, é a revolta. Tinham que ser punidos, sim. Mas eu acho a punição pesada demais. Agora, tinha que ser pesada para quem organizou. Para um pichado tem que usar a lei. Tinha que ter um juiz de garantias lá para fazer com que o negócio... Porque agora parece que o Brasil tem dono, né? A lei tem dono. Então, pessoas humildes que nem entendem o que estava fazendo, estavam lá e ganharam penas muito altas. De certa forma, quem quebrou um bem público sabe o que estava fazendo. Mas não pode ter a pena atribuída a quem queria derrubar a República. Não é bem isso. Ele é um revoltado. Sim. Mas tinha que ser punido. Sim, punido por... Agora, pesado os generais, os coronéis que organizaram o negócio e os empresários que pagaram os ônibus, lanche, estadia e tudo.
que queriam derrubar o governo, criar uma crise danada e possibilitar uma intervenção do Exército. O que não aconteceu. Não aconteceu. Então, Mas eu acho demais a pena. sim. O pessoal diz, a mulher escreveu com batom. batom. Não é bem assim. Ela estava no acampamento já há um mês. Sim. Estava organizando, dizendo desaforo. Não é bem. Ela sabia o que estava fazendo. Ela fez discursos. A televisão hoje mostra o que ela fazia. Então não é bem assim. Não é a bobagem que ela escreveu na estátua. É a participar. Mas eu acho que 14 anos é demais. Ela já ficou 2 presa, né? 2 anos presa, ela já está 2 anos com criança pequena e tudo, né? Não, criança pequena é outro problema. É outro problema. Ela então, é o que querem os deputados hoje, porque com a uma história pessoa da que imunidade. faz uma pichação perante a lei, ela pode pegar até 6 meses de cadeia. Mas ela tinha que pegar mais cadeia, mas 2 anos é pouco. Agora veja, o pessoal quer imunidade para o parlamentar. Eles estão confundindo imunidade com indulgência plenária. Indulgência plenária é a supressão da culpa. O parlamentar tem imunidade sobre o que ele diz na tribuna. Se ele não tiver imunidade, ele perde a condição de falar e de representar o grupo que o elegeu. Mas indulgência plenária que eles querem o direito de serem inocentados dos crimes que cometeram antes do mandato, durante o mandato e depois do mandato. Não tem cabimento isso. Não tem. Então, outra opinião que eu quero saber do senhor sobre essa questão do cartão corporativo do Lula. 100 anos de sigilo. Isso é besteira. Besteira. Por que ele pediu 100 anos de sigilo? Eu nem sei se pediu, não. Se pediu, é uma bobagem total. Né? Agora, é claro que quando o presidente da República sai do Brasil, ele vai gastar dinheiro. Sim. Ele leva segurança. Sim. Ele precisa se defender de um atentado. Ele vai ficar num hotel, não vai ficar numa pensão de 5ª categoria, sendo presidente do Brasil. Tem uma despesa. Mas se estão abusando, isso tinha que ser público. É isso que eu acho. Tinha que ser público. Eu, quando fui governador, nunca escondi nada. Eu ia para Brasília e passava lá 4, 5 dias, me entender, com o governo federal. Onde é que eu almoçava? Era um cartão corporativo. Eu almoçava no Chique Chique, que era um restaurante que vendia comida nordestina, porque eu não queria uma conta de almoço que me desmoralizasse e não tinha sentido. Eu, como governador, e procurar um restaurante com vinhos caríssimos do Islagosta. Por quê? Lagosta pode comer também, mas nada de exageros absurdos. Sim. Pois na Bahia você come uma lagosta muito barato. Então. Que legal. Mas então, como é que tá lá o Luan? Tá aí esperando? Tá? Então tá bom. Vou deixar o Luanzinho, tem o programa dele. Mas, doutor Requião, é uma pena, o tempo está acabando aí para a gente conversar um pouco mais. Foi uma conversa agradável. Eu acredito, a gente tem algumas divergências de opinião, mas eu tenho muito respeito pela sua carreira, sabe? Eu acredito que o senhor tem o seu jeitão de ser. Eu não acredito em divergência de opinião. Eu acho que você está trabalhando em cima desses conceitos polarizados, de esquerda e de direita, quando, na verdade, a direita está mandando no Brasil há muito tempo, porque é o domínio do capital financeiro. Eu acho que é mais essa polarização do que uma divergência. Eu não vi divergência alguma. Eu muito pouco, né? Algumas coisas assim que a gente é povo. Eu sou povo. Estudei escola pública, fui pobre, minha mãe era costureira, meu pai era motorista de ônibus, né? Eu conheci bem as dificuldades de ser uma pessoa pobre e até hoje eu não sou uma pessoa rica, né? Então eu conheço bem. Nós temos uma borracharia, sabe? E essa borracharia alimenta a família, alimenta a nossa família. Aqui em Curitiba? Aqui, lá no São Brás, do lado do Mercado Condor de São Brás. Temos uma borracharia há 30 anos lá. Então, nossos filhos estudaram todos em escolas públicas, porque a gente não tinha condições de pagar uma escola particular, né? Então, a gente conhece bem a realidade da periferia. Eu estudei em escola pública, depois um tempo no seminário. Agora, eu acho que hoje a gente tenta colocar os filhos na melhor escola possível. Eu queria, por exemplo, que meu filho aprendesse línguas, aprendesse a falar inglês, francês, espanhol. Aprenderam, tanto meu filho como minha filha. Mas isso em escola pública não existia. Então, é o esforço para conseguir o melhor. O que nós temos que fazer é fazer com que a escola pública dê essas condições. Como é que eu consertei isso no meu governo? Primeiro, pagando um salário decente para os professores. E depois, criando a formação continuada.
Eu tirava um professor da escola e punha de novo na universidade, para completar o seu conhecimento. Porque um professor que fica numa sala de aula com 50, 60 crianças, ele não tem tempo de se preparar, de crescer, de estudar. É difícil demais. Então eu tirava da escola, punha na universidade. Agora, como é que eu fiz na universidade? Peguei as universidades públicas, construí espaços físicos e contratei os melhores professores do Brasil e coloquei os nossos professores para fazer a reciclagem, a formação continuada. Sim. E foi um sucesso absoluto. Acabou tudo. Eu saí do governo, acabou. Saiu o Rato vendendo Copel, Sanepar, Celepar, vendendo tudo. Porto de Paranaguá vendido e gastando dinheiro em publicidade. Eu ligo a televisão, tá lá, Paraná, celeiro do mundo, Paraná isso, Paraná aquilo. Na verdade, o futuro nosso está sendo destruído, porque a conta de energia elétrica, que já está um absurdo, vai subir cada vez mais. A Copel, na minha opinião, era a melhor empresa de energia do Brasil. Hoje, das 31 empresas que existem, a nossa é a 29ª pior, porque está privatizada, demitindo gente, baixando o salário, perdendo qualidade. Eu fui governador na crise. Eu construí 3 usinas hidrelétricas. O Rato vendeu. A Copel não melhorou, não aumentou a potência. Vendeu a Copel. Tem cabimento. Batem palma para isso. É o tal PMDB, velho de guerra que eu estava, que era um partido porreta. Parece que os líderes morreram e ficaram os picaretas lá votando a favor de venda da Copel, de venda da Sanepar. É um horror, isso é um erro brutal. É erro do Lula, erro do Rato. E eles estão fazendo a mesma política econômica. Isso é muito mal. E uma boa parte do pessoal que participou da tal Frente da Esperança cala a boca, não critica. Eles eram contra a venda da Copel, de repente eles não dizem mais nada. Rigorosamente nada. Parece que o pessoal está adormecido, né? Está adormecido por quê? É um empreguinho aqui, o outro ali, bota um parente, acerta aqui. É o usufruto do Estado com benefícios incríveis. É ruim, mas que tem gente boa, tem. Tem. Sempre tem gente boa em todos os lados, né? Tem gente muito boa. E tem gente que só pensa no sucesso pessoal, daí não vale mais nada. Não vale nada. Para encerrar, gostaria de fazer algumas perguntas bem rápidas para o senhor. A primeira é, de todos os cargos que o senhor ocupou, qual foi o mais desafiador e por quê? O governo do Estado. Eu fiz 340 programas populares no governo do Estado. Eu fui governador 3 vezes. Sim. Depois eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano. Eu era presidente do parlamento de 45 países. Mas daí era no mundo, não era no Brasil. Uau, que conhecimento. Então esse foi o seu grande desafio. Eu imagino que agora teu filho vai estar aí se colocando o seu nome para o governo do Estado. Tem outro desafio aí, né? Porque de tudo que o senhor falou, eu acho que ele concorda com o seu pensamento, o teu filho. Se não concordar, eu deserto. Então, tomara que dê certo, né? Então, outra pergunta como o senhor enxerga o futuro da política paranaense e brasileira? O paranaense vai muito mal. Muito mal. Eu vejo os caras que se candidatam ao governo do Estado. É uma coisa ridícula, ridícula. Você viu que você provavelmente nem tomou conhecimento ainda, porque a mídia não dá. Antes de ontem, o Ministério Público pediu a cassação do prefeito e do vice. Por quê? E a cassação do Rafael Greca por 8 anos. Sim. Porque eles abusaram da estrutura da prefeitura na campanha. Você lembra daquele jantar que eles fizeram? Sim, nós estávamos... Cada funcionário comissionado pagava R$3.000. Vê se é possível isso. Sim. O Rato e o Greca. Tem cabimento isso? Não tem. Pois é. Mas o que vai acontecer? Eu acho que nada. Eu acho que a procuradora firme, forte, mas eu não acredito que o Tribunal Regional Eleitoral dê consequência a isso. Pois é, eu vi isso, essa notícia está em todos os grupos, né? Agora, veja bem, eu não estou fazendo nenhuma acusação mais ou menos pesada. Eles acham que é assim. Eles fazem porque acham que é assim que se faz. Eles acham que a estrutura pública serve para isso. Eles querem se eleger e gastam o que puderem, não dão satisfação a ninguém. É um horror isso. Um verdadeiro horror. Doutor... Você sabe quantas vezes eu protestei contra o pedágio nos meus 3 governos? Sempre. 41 vezes. Eu sempre vejo. 41 vezes o Doutor Dallagnol.
pessoal da Lava Jato e o Ministério Público Estadual e Federal foram contra o Estado a favor dos aumentos de tarifa. Hoje todo mundo sabe o tamanho do roubo que foi, mas Sim. eles eram a favor. O Dallagnol era a favor, o Ministério Público Federal era a favor. Eu dizia que era um roubo, eles diziam que não e pegavam um juiz e mandavam pagar. É um esquema todo. Isto é a direita, a cabeça deles. Em vez de examinar em profundidade o caso, eles diziam, não, o Requião é de esquerda, ele gosta do povo. Então, temos que prestigiar os empresários. Um erro absurdo. Mas estão aí falando todo dia. Esse Deltan Dallagnol, ele era auxiliar do meu secretário de segurança, do De Lázari. Ele entrou como auxiliar do De Lázari. Mas ele está errado. É a cabeça errada, ele não raciocina. A cabeça dele é como se a direita e a exploração, o direito à exploração, fosse uma coisa bíblica, Sim. que não pode ser contestada. Está errada. É erro. Isso tem que acabar. E só pode acabar como, Naná? Fazendo o que nós estamos fazendo aqui. Conversando. Não digo a você que eu tenha razão em tudo que eu digo, mas eu estou abrindo uma discussão e dando oportunidade para que as pessoas pensem. Pensarem. Vai ter bastante visibilidade e questionamento. Isso vai reverberar ainda mais alguns meses essa nossa entrevista, né? Tem alguma coisa dentro dessa sua carreira política que, se eu pudesse voltar atrás, faria diferente? Eu acho que, como princípio, não. Eu sempre fui um sujeito na linha de que a administração pública serve para ajudar a população. E a prática é o critério da verdade. Tanto que eu fui governador 3 vezes, estou aposentado com R$3.800 por mês. Todo mundo imagina que o político é um ladrão e que o Requião é milionário. Então, a minha conduta é essa. Agora, claro, algumas coisas eu podia ter feito melhor, por experiência, mas na mesma linha de governo. Não me arrependo de nada, não. Que legal. Algumas coisas eu podia ter feito mais amarradas, mais consolidadas. Ora, minha tristeza o que é? Aquele velho MDB de guerra se transformou no quê? Num grupo de políticos que são a favor da venda da Copel, da Sanepar. Se veja bem, a Copel é uma empresa pública. Eu fiz 3 usinas. Eu mantive o preço mais baixo do Brasil da energia. Eu dei para empresas que garantiam emprego e contratavam mais trabalhadores naquela crise de 2017 e 2019, a diminuição das tarifas. E baixei o imposto delas. Consegui um número fantástico de trabalhadores com carteira assinada. Se a Copel se transforma num negócio de algumas pessoas, o que essas pessoas querem, Naná? Querem ganhar dinheiro. Eles não estão lá para melhorar a vida dos outros. Querem ganhar dinheiro. E privatizar está subindo. Para você ter uma ideia, a França tinha energia privada. A Alemanha também tinha. A França e a Alemanha estatizaram tudo de novo, porque estavam acabando com a economia, quebrando a iniciativa privada. As empresas não tinham mais como sobreviver, porque o preço da energia era alto demais. Então, são empresas estratégicas que têm que estimular as iniciativas privadas. Eu dei energia de graça para os mais pobres. E não foi só isso, dei o preço mais baixo de energia do Brasil na época da crise. Por que não pode fazer isso? Por que tem que entregar a empresa para um grupo de pessoas? Por que a França e a Alemanha estatizaram de novo? Porque as pessoas queriam ganhar dinheiro, não queriam ver o progresso do país. É uma empresa, né? Uma empresa. É uma empresa. Se fosse para você e para mim, uma empresa, nós íamos querer o quê? Entregar o lucro? Não. Eu tenho uma visão diferente, mas a visão normal seria ganhar o máximo possível. Como é que você ganha o máximo possível? Investindo o mínimo possível e aumentando a tarifa. Isso. Não tem muito material ali para ser trabalhado. É energia. Ou você aumenta, né? Para de investir. Na Califórnia, nos Estados Unidos. Apagou os Estados Unidos. A Califórnia fornecia energia para grande parte do país. Acabou por quê? Privatizaram tudo. Os caras pararam de investir, de repente faltava energia, mas eles estavam ganhando a mesma coisa. Eles tinham levantado o custo da tarifa. Então, são erros que vão sendo cometidos. E a gente tem dificuldade de entender porque esta gente financia a Globo, a mídia, os jornalistas e compra os partidos. Eu acho que as pessoas eles estão muito tempo na televisão, ouvindo o que essa mídia
muitas vezes eles colocam lá uma cortina de fumaça para poder desviar a atenção do Porque eles povo são por causa de uma coisa que está acontecendo lá dentro. São financiados pelas empresas que têm lucro com a privatização. Claro que eu não sou a favor da estatização de tudo. Não tem cabimento você querer estatizar o tanque de lavar roupa numa lavadeira. É dela o tanque de lavar roupa. Mas você privatizar empresas estratégicas é uma tolice. Eu assumi o governo, estavam privatizando a Copel, você lembra? Eu joguei duro, mantive a Copel pública, junto com o Fachin. Fui para o Tribunal Arbitral de Paris. Eles estavam vendendo a usina de gás de Araucária aqui. E ganhei essa parada, eles queriam 5 bilhões de indenização. Eu forcei um acordo, acabei comprando por 400 milhões. Olha. Você sabe que venderam agora? Sabe quem é que comprou? Grupo JBS. Financiadores do Lula. O JBS está em tudo, né? Essa empresa está em tudo. Compraram a usina de gás. Não saiu uma nota num jornal. Qual foi o jornal que contou sobre o processo contra o Eduardo Campos, o Greca? Foi blogs pequenos. Só blog de Ismael. Do Curitiba 15, que eu vi no Curitiba 15. E também aquela outra notícia lá do MBL, também é o que está em Curitiba. A cassação aí do mandato do Pimentel, está aí na notícia, que todo mundo está sabendo. Não é um mau menino, viu? Está no jogo. Eu gosto dele. Então, eu não desgosto, mas está errado. E falando assim em pessoas e candidatos, Cristina Grêmio, o senhor aí andou, né? Eu vi que o senhor fez uma parceria aí no final aí com Cristina Grêmio. Não, por causa que no segundo turno, estou falando do segundo turno. Não fiz parceria. O senhor não deixou. Cristina Grêmio é filha de um colega de ginásio meu, quando eu estudava no estadual, Heraldo Grêmio. Eu fui governador na vida e o Heraldo foi foi diretor do Colégio Estadual do Paraná. Sim. Conheço a Cristina Grêmio, menininha. Posso dizer para você, eu peguei no colo a Cristina Grêmio. Era o Heraldo, era meu colega, e o Ayrton, que é o irmão mais velho dele, o Ayrton Grêmio também. Ela, quando jornalista da Globo, ela era excepcional. Quando a Globo me entrevistava, eu queria ser entrevistado pela Cristina, porque ela não picareteava, ela dizia o que pensava. Sim. Agora, ela está numa visão meio fanatizada pela direita. É um erro isso. Mas ela é uma menina decente. Isso. E eu fiquei horrorizado com o que estavam fazendo com ela. Tinha que deixá-la falar e dar espaço para a contradição se estabelecer. Mas não, eles compraram a eleição. Sim, a gente sabe que foi difícil essa eleição aí para ela. O pai dela era muito meu amigo. E ela, como colega de turma. Marinheira de primeira viagem, né? Ela ficou assim, ela ficou realmente abalada e chocada com as coisas que ela passou, né, nessa primeira eleição. Agora ela está querendo se lançar aí ao Senado, né? O senhor acha que ela tem essa... No estado do Paraná inteiro, não. Hoje, as pesquisas para o Senado botam, em primeiro lugar, o Rato, que tem toda a mídia, tem 48 rádios e televisões, e o segundo lugar é o meu. E o resto vai lá para baixo. E o senhor então fica o Rato com 40 e poucos, eu fico com 31, 32 e o resto fica com 2 ou 3. As pesquisas sempre falam que quem paga quer. Né? Quem pagou está ganhando, né? Então, o senhor vai se candidatar... É só você olhar que as agências hoje não põem o meu nome mais. Pois é. Para mim não aparecer. Pois é. O senhor vai se candidatar agora, nesse 2026, para algum cargo público? Não sei. Não sei. Eu quero que o Brasil se transforme. Eu não vivo atrás de cargo público. Queria ver a sociedade transformada. Eu tenho 84 anos, minha filha. Quantos anos eu vou viver mais? Quando eu estava lá na Bélgica, presidindo o Parlamento Europeu Latino-Americano, eu fiz um check-up num hospital maravilhoso, daqueles que é o melhor do mundo. Eu tinha 79 anos naquela época. Eles disseram, Requião, você tem que organizar a sua vida, porque você só vai viver bem mais 40 anos, depois tem que se aposentar. Bom, 79 para 84 são menos 5, então é 35 pela frente ainda. Pois é. Eu tenho experiência na administração pública, fui bem sucedido. Eu fui o senador mais bem votado do Brasil na minha primeira eleição. E eu saí do governo com 83% de aprovação, depois pau. Quando eu apoiei o Lula, eu fiquei com a rejeição do PT em cima de mim. Todo Mas mundo... eu não tenho nada com isso.
Eu queria evitar o liberalismo econômico do Guedes e as loucuras do Bolsonaro. O Bolsonaro, me perdoa, a franqueza, é porra louca. Aham. Conheço bem ele. Ele gostava muito de mim. Eu sou campeão de tiro. Uhum. Eu era aluno do CPUR do Paraná. Eles achavam que eu era da bancada da bala. Aham. Eu atiro. Aham. Nunca para caçar um passarinho. Eu atiro para acertar no alvo como quem joga bilhar. Sim. Acertar na caçapa. Aham. Então, não é bem assim a coisa. É. Eu acho que a gente tem que dar um sentido à vida, e o sentido é o sentido estabelecido pelo Padre Francisco. Jorge Mário Bergoglio. Aham. É amor, solidariedade com os outros. Porque a vida acaba de repente e Eu eu acho que quero tinha deixar que ter, alguma coisa feita, numa herança para Tinha ninguém. que ter um trabalho de Herança base monetária. dentro das famílias. Acho que o governo tinha que investir na educação familiar, porque é um círculo eterno que a criança cresce, fica adolescente, aqui não tem muita educação, a educação também não ajuda muito, as famílias, às vezes, muitas vezes despreparadas, aí casam cedo, tem mães solteiras e vira aquele círculo eterno. A educação também, nessa nova educação aí, também a escola não dá muitas condições, né, para que a pessoa Tem que melhorar aprenda. a escola. Melhorar a Tem escola. que pagar decentemente os professores, Isso. mas não é só o salário. Fazer os professores crescerem intelectualmente. Foi o que eu fiz, formação continuada. Aham. Você não imagina, não, vamos subir o salário, vai melhorar o ensino. Não vai ficar a mesma coisa. Não, tem que Você treinar. tem que dar condição para eles evoluírem Treinamentos. também. Doutor Requião, quero agradecer a presença do senhor aqui no meu podcast, me honrando aqui, trazendo seus conhecimentos aqui para a gente. Seja sempre bem-vindo aqui. Quando quiser conversar, quando quiser falar, aqui os microfones estão sempre abertos para o senhor. Me disseram quando vocês me convidaram para vir aqui, não, você vai lá, é uma moça de direita, ela adora direita e tal. E eu saio daqui com a certeza de que você não tem nada de direita. Você está no meu time e do Papa Francisco. Não, eu não sou de esquerda. Mas tudo bem, a gente tem que brincar e trabalhar pelo bem-estar do povo. Claro. E a gente sabe que tem muitos políticos aí que têm interesse próprio, que Quase todos. querem entrar na política só para ganhar um salário gordo, né? Aí vem aquelas emendas lá, o que é jogada na cara para poder comprar votos. Você sabe por que aconteceu aquilo? Eu era senador. As emendas eram colocadas no orçamento pelos parlamentares, senadores e deputados. Em Brasília, eu era senador. Daí o que acontecia? O governo só liberava a emenda para o pessoal que puxava saco do governo, estavam mais próximos. O Lula era o presidente, mas não era nem o conjunto do PT. Eram os petistas que estavam agarrados no saco do poder. Então, Os outros não tinham emenda liberada. Daí o pessoal disse, não, tem que ser impositiva a emenda. aham, Eu era contra, eu nunca liberei emenda de deputado. aham. Eu fazia um programa, chamava os deputados para votarem um programa, eles podiam ir para o interior e dizer, olha, estamos fazendo agora 500 escolas aqui porque nós aprovamos isso, o governo vai fazer. Aham. Então não tinha problema nenhum. E lá não acontecia isso, criaram a emenda impositiva. Depois com o Bolsonaro, que virou uma zona, tudo, daí aquela emenda impositiva de bilhões de reais. Hoje o Lula tem menos dinheiro que os deputados. Tem cabimento isso? É. Então, vamos encerrar esse programa, que o menino já venceu o horário dele, mas quero lhe agradecer pela presença, agradecer aí pelo apoio aí do Nivaldão, sempre parceiro da gente aí. Agradecer também o menino que me patrocina aqui, que é o Rodrigo, que ele me patrocina aí a RLD Consultoria, meu amigo Rodrigo aí, que manda aí esse pessoal aqui fazer Que um bom. vídeo pra gente. E uma Quero recomendação para o agradecer. Nivaldo, vamos fazer, né? Perder peso, né? Ele está com 150 quilos. Tá igual o meu marido, É? mesmo tamanho. Mas você Parece ainda pode gêmeos. trocar de marido. Ele tem que emagrecer. Obrigado, pessoal da Rádio Paraná Oficial e também das tias e tios do Zap. Agradecemos pela audiência. Até a próxima, pessoal.